Oi, tudo bem com você? Eu sou o Peu. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas dores comuns e seus significados. Vamos lá? O vídeo de hoje é baseado, entre outras coisas, no estudo de um livro maravilhoso do francês Michel Odo, chamado Diga-me onde dói e eu te direi por quê. Eu vou botar ele aqui na tela para vocês poderem procurar, tá bom? Como eu já falei em vídeos anteriores, as medicinas orientais entendem que as doenças e seus sintomas se originam na alma, na mente, ou situações de fundo emocional. E à primeira vista isso pode parecer um pouco estranho, mas a medicina ocidental hoje em dia já reconhece em parte esse princípio, né? Hoje é muito fácil a gente observar como a gente adoece em decorrência do estresse, de algumas situações traumáticas e outros quadros emocionais recorrentes. Algumas doenças comuns seriam a gastrite nervosa, as quedas de cabelo, as febres emocionais e tantas outras aí que a gente já está até meio que acostumado a lidar. A esse tipo de associação entre a mente e o corpo nós chamamos de psicossomática, do grego, né? O psico quer dizer a alma ou a mente, e o soma, que é o corpo físico, que é esse corpo que a gente habita. E para começar isso tudo eu vou propor um exercício mental, tá bom? Imagine que você está andando em uma estrada que você não conhece. Uma estrada bem acidentada, com uma visibilidade não muito boa. E enquanto você anda, você passa por um velhinho bem simpático, mas que aparentemente é um estrangeiro que não consegue falar a sua língua. Ele gesticula para você, pedindo assim, pare por favor. Mas você acha estranho, decide ignorar e continuar andando na sua estrada. Afinal, você não conhece ele, né? Você não entende a língua dele, como é que você vai confiar? Alguns metros na frente, o mesmo velhinho aparece novamente e você sente que conhece ele de algum lugar, mas não sabe bem de onde é. Ele gesticula novamente para você, um pouco mais desesperado dessa vez, mas você fala para ele que tá tudo bem, né? E continua andando nessa mesma direção. Passam-se mais alguns metros e esse mesmo velhinho vem correndo na sua direção, segura na sua cintura, puxando você para trás. Você nesse momento se incomoda muito com a ousadia daquele velhinho que segurou sua cintura. Se desvencilha dele, dá alguns passos apressados tentando fugir dele. Ele agarra seus pés e você cai no chão. Cai de cara no chão, machuca seu nariz, se arranha todo nas pedras. E você se levanta irritado sem entender nada. Por que ele está fazendo isso com você? Até que você olha no seu caminho e toma um grande susto, quando uma pedra enorme passa rolando na sua frente. E só por alguns centímetros você se livrou de ser esmagado por aquela pedra. E aí fica a pergunta. Nesse momento você fica irritado ou irritada com o velhinho? Afinal, por causa dele, você caiu no chão e se arranhou. Ou talvez você fique feliz e agradeça a ele por ter insistido, mesmo que você não tenha dado bola para ele. Depois desse susto, você vai parar para tentar entender o velhinho, aprender um pouco a língua dele. Diz para mim aqui no comentário o que você faria nessa situação. Pois é, o Michel Odo apresenta nesse livro o conceito do mestre interior, que manda mensagem para nós através do nosso corpo, e nos convida para analisar essas mensagens que a gente conhece como dores ou doenças. Uma linguagem que para nós é estrangeira e que incomoda porque a gente não para analisar o que ela quer dizer. Afinal, quando a mensagem é entendida, não existe mais a necessidade de o mensageiro continuar insistindo, não é? O livro vai navegar pelo corpo explicando o que cada tipo de dor pode significar, baseado na sua localização e a sua correlação com o aspecto emocional, ou seja, a emoção ou experiência emocional que dá origem a essas dores. Eu separei aqui uma análise de dores por região para a gente ter uma visão mais geral. E para vocês que gostarem e quiserem uma análise mais detalhada, deixa aqui no comentário que eu faço um outro vídeo para vocês, tá bom? Vou começar de baixo pelos pés. Eles são a parte do nosso corpo que está em contato direto com a Terra. E é por onde nos conectamos com o mundo físico. Eles representam nossa ligação com a realidade. E no livro, Michel fala a interpretação em cada um dos dedos, cada parte do pé. Mas eu vou falar um exemplo mais geral. A dor no pé ela representa uma relação dolorosa com a realidade. Um exemplo que me vem à mente aqui é de um amigo meu que terminou um relacionamento longo e alguns dias depois ele quebrou o pé direito em um acidente de moto. Mas eita Pedro, um acidente? Como assim? Acidente não tem nada a ver com dor emocional. Para as filosofias orientais, até os acidentes são originados na nossa mente. Talvez um descuido, um desleixo, uma necessidade, não sei. Mas eu já me deparei com alguns exemplos disso aí, tá? Uma outra dinâmica comum é a dinâmica do estou pisando em ovos. Vocês já ouviram essa frase, com certeza. E ela significa basicamente que a dor no pé pode significar uma dificuldade de percorrer os caminhos da vida. Bom, continuando. Conforme subimos do pé em direção ao quadril, nós vamos entrando no domínio da abstração.
A panturrilha ela ainda guarda uma relação com a realidade prática, até chegar no joelho, que representa a nossa interpretação do mundo real. Então a dor ou lesão no joelho representa a nossa intolerância em relação aos fatos do mundo à nossa volta. Um símbolo muito comum que representa a humildade é se ajoelhar diante de alguém. O autor ele fala nesse livro de um exemplo de um senhor que durante um período de divórcio judicial, em um relacionamento que ele não aceitava e que acabou, torceu o joelho direito jogando bola. E eu esqueci de falar anteriormente, mas o lado direito do corpo ele representa o arquétipo feminino, ou seja, nossas relações com o arquétipo feminino. Esse senhor do exemplo, ele alimentava uma revolta muito grande em relação a um fato da realidade, que era o divórcio dele. E esse fato se direcionava a uma mulher. É comum também que conforme vamos ficando mais velhos e intolerantes com o mundo à nossa volta, nossos joelhos vão endurecendo. Então, amiguinhos, vamos exercitar aí essa tolerância e resiliência para manter nosso joelhinho saudável, tá bom? Bom, vamos lá, subindo pela coxa em direção ao quadril de fato. Entramos aí no domínio do instinto. É como o meu ser inconsciente interage com a realidade. As dores e lesões no quadril são relacionadas à sobrevivência, aos instintos básicos, à nossa confiança. De uma maneira mais pura, ele se relaciona com as inseguranças em relação ao sobreviver. É muito comum quando passamos por uma situação de alto risco ficarmos assim com as pernas bambas, né? Tremendo. O mesmo se processa quando nos sentimos traídos. A realidade que a gente espera não se processa da forma que a gente acredita que é o certo. Também se relaciona com a dificuldade de se adaptar às mudanças da vida. Já que chegamos ao tronco, eu poderia entrar na função de cada órgão e sua relação emocional e a relação com os elementos da medicina tradicional chinesa, mas isso é um assunto muito longo, para vídeos mais detalhadinhos. Deixa aqui embaixo se vocês gostariam que eu fizesse uma série de vídeos sobre os elementos da medicina chinesa e como eles se relacionam com o funcionamento dos nossos órgãos, tá bom? Antes de entrar no próximo tópico, eu queria pedir para vocês, por favor, deixa o like aqui embaixo, isso me ajuda muito a divulgar o meu trabalho e é bem complicadinho fazer um vídeo desse, mas eu faço com todo carinho para vocês. Então, deixa aquele like, compartilha com os amiguinhos. Agora eu vou entrar nas costas, que eu tenho certeza que vai ser a parte que vocês mais vão se identificar, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem que eu separei para vocês. Essa imagem eu vou deixar lá disponível no meu Instagram, @_terapeuta, aqui ó. Link aqui embaixo para quem quiser seguir, tá bom? Começando pela região lombar, nós temos, como eu tinha falado anteriormente, os medos e inseguranças. É uma região muito associada à energia dos rins, no aspecto sistêmico, também está associada com a dificuldade de se relacionar ou de se reverenciar aos pais. Quando a gente reverencia alguém que está acima de nós, a gente faz um movimento de se curvar. E esse movimento, num aspecto mais psicológico, ele está relacionado com essa região da nossa baixa lombar. Subindo um pouco aí na coluna, ligeiramente abaixo do centro, temos a região do estômago. As dores dessa região geralmente estão associadas a excesso de preocupação. Geralmente quem se preocupa demais, quem passa tempo demais digerindo os pensamentos, acaba com dores nessa região. Logo acima dela, entre as escápulas e o estômago, nós temos a região que representa o excesso de raiva e irritação, e está associada ao fígado. Passando para a região das escápulas, concentra-se ali os pulmões, o coração, e tem relação com a ansiedade, com os pensamentos acelerados, com a euforia sem controle e também com a tristeza e a melancolia. As dores nessa região geralmente simbolizam esse aspecto mais introspectivo, essa necessidade de se curvar para dentro. É muito comum em pessoas tímidas ter dor nessa região por conta dessa necessidade. Já na região de ombros, a gente entra em contato com as responsabilidades em excesso. São verdadeiros pesos que a gente não consegue carregar. Essa é a porta de entrada da região do fazer, da dinâmica do fazer, do agir. É interessante falar especificamente sobre os ombros, porque é uma questão muito comum. Nos atendimentos de massoterapia, acupuntura, eu vejo muita gente com dor nos ombros. E eu tenho confirmado que são pessoas que se sentem sobrecarregadas, que se sentem perdidas no sentido do fazer. O ombro direito ele geralmente está associado ao arquétipo feminino, ou yin na medicina chinesa, e pode representar o pensamento constante de quem trabalha muito e não se sente reconhecido na dinâmica do trabalho que executa. Já o lado esquerdo é o do arquétipo masculino. O arquétipo masculino, o yang, ele representa o retorno financeiro da profissão, ou seja, a forma como eu trabalho e o que eu espero que volte para mim através desse trabalho. E quando você sente que não está sendo recompensado da maneira correta, o ombro esquerdo tende a doer. E já que eu cheguei nos ombros, eu vou aproveitar para descer pelos braços. Da mesma forma que nas pernas, os braços eles representam a interação com a realidade.
Mas, diferentemente das pernas, que estão sob um aspecto mais passivo, receptivo da realidade, os braços eles representam a vontade e a capacidade de ação em relação à realidade. Assim sendo, a região superior dos braços está em contato com o credo da ação, ou seja, problemas nessa região geralmente significam eu não consigo fazer o que eu acredito que é moralmente certo. Já o cotovelo, assim como o joelho, ele representa a flexibilidade em relação à ação. Ou, se a gente for pensar em uma frase, seria eu não aceito fazer o que me pedem para fazer. O antebraço e os punhos se relacionam com o agir, ou seja, eu não consigo fazer o que eu quero fazer. E as mãos já são mais simbólicas. Todo mundo sabe o que significa a frase estou de mãos atadas. Eu quero, mas eu não posso, ou eu posso, mas eu não quero. E isso influencia nas mãos. Os dedos eles estariam muito relacionados à questão do perfeccionismo. Ou seja, quando cada detalhe do que você faz te irrita. Ou quando você se importa muito com os detalhes, mas o resultado do que você faz não chega no que você espera. E nessa análise geral só sobrou agora a cabeça. Eu deixei ela por último de propósito, porque ela é uma parte mais simbólica e interpretativa. E eu vou tirar logo a dor de cabeça do caminho. Eu vou deixar só uma frase aqui que representa muito bem o que significa dor de cabeça. Pensei tanto nisso que minha cabeça parece que vai explodir. Ou então, só de pensar nisso minha cabeça dói. Vocês conhecem essas frases, né? Isso mesmo, é a racionalidade excessiva e incômoda. E existe também uma associação muito forte das dores de cabeça com as dores de estômago. Porque normalmente quem pensa demais digere demais o pensamento. Então é muito comum você ter uma dor de estômago que vira uma dor de cabeça ou você ter uma dor de cabeça que vira uma dor de estômago. Vai depender do foco do pensamento. A cabeça também é a morada dos nossos órgãos sensoriais mais sensíveis, né? Nossos olhos, nossa boca com a nossa língua, nosso nariz e nossos ouvidos. Aqui na cabeça a gente concentra a nossa visão e interpretação do mundo. E para os problemas desses órgãos sensoriais eu vou deixar algumas frases para a gente analisar. A dor nos olhos quer dizer geralmente, de maneira objetiva, o que é que eu não quero ver, o que é que eu não aguento nem olhar, o que é que eu não aguento colocar meus olhos, que está interferindo tanto assim com a minha visão. E o livro ele passa por uma análise bem detalhada nesse sentido. Ele vai observar a miopia, o astigmatismo, o glaucoma, entre outros. Vale a pena vocês darem uma olhada com cuidado. O ouvido da mesma forma. O que é que eu não aguento mais ouvir? Que voz é essa que fala comigo e que me incomoda tanto, que causa essa dor, que causa esse incômodo no meu ouvido? O nariz ele é associado à tolerância. O que é que eu não tolero, o que é que eu não aceito que entre em mim, vindo aqui de fora? E aí a gente pensa muito na questão das alergias, né? Vale a pena também estudar um pouquinho mais a fundo, é um tema bem complexo. A boca e a língua está associada ao sabor, né? Eu consigo sentir o sabor da vida, eu consigo sentir o sabor das experiências, eu consigo absorver essa experiência, esse prazer que vem de fora. E a gente tem que ponderar e entender essas mensagens. A maioria delas a gente decide conscientemente apagar, como na história que eu contei lá no início desse vídeo. Mas veja bem, nosso mestre interior ele só está interessado em impedir a gente de dar de cara com aquela pedra gigante que vem rolando e ameaçando a gente. Quanto mais cedo a gente parar para ouvir essas mensagens, menos a gente vai precisar lidar com as consequências. E mais importante de tudo, a gente vai poder aprender essa linguagem gentil desse mestre, para que ele auxilie a gente nesse caminho que é a nossa vida. E bom, esse foi o meu vídeo de hoje, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. E se você gostou, por favor, deixa o seu like, comenta, compartilha, tá bom? Bota lá no grupo da família, bota no grupo dos amigos, me ajuda a divulgar, porque eu faço isso de coração. E por hoje é isso. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!